Pessoal, olha só que da hora que tá ficando esse nosso dashboard, tá? Mais da hora ainda porque ele tá integrado aqui, ó, com a nossa Shield R2. Aqui, ó, eu tenho já um potenciômetro. Ele tá ligado lá no 3.3 volts. Aqui, ó, no GND, o outro extremo do terminal dele, e o pino central está no 34, simulando aí a nossa variável de processo, no caso, o nível. Olha o Gaudi, que da hora. Olha o gráfico. E eu vou mexer com o meu potenciômetro aqui, ó. Vamos aumentá-lo um pouco, ó. Olha só. Eu calibrei ele aqui de 0 a 100%, tá? Vou diminuir. 53, 48. Que da hora, hein? Bom, quer aprender como fazer isso? Desde o código da publicação até a assinatura aqui no nosso Node-RED? Então, vamos ao código. Senhores, estamos aqui com o nosso sketch aberto, tá? Então, nós vamos procurar aqui a nossa biblioteca Pub Subclient. Vem aqui, ó, arquivo, exemplos. Lembrando, para que ela apareça aqui para você, você precisará instalar ela, tá? Nós vamos usar esse modelo aqui, ó, que já é nosso padrão, MQTT 8266. Clodoaldo, eu não tenho essa, como que eu faço? Vem aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Vendo esses livrinhos aqui, ó, estou na versão 2.3.2. Vem aqui e escreve aqui no seu gerenciador de bibliotecas. Pub Subclient. É essa daqui que nós estamos usando, ó, certo? Cuidado, eu não tenho ESP. Se você não tem o ESP, você vai precisar vir aqui em placas. Aqui em placas você vai escrever ESP32. Dá o Enter. O que nós estamos usando é esse daqui, ó. Já está instalado, ó. O meu não aparece. Caso o seu não apareça, é porque você não colocou ele aqui, ó, no Preferências, tá? Vem aqui no Preferências. E aqui no Preferências nós precisamos desse endereço aqui, ó. Eu deixo ele na descrição do vídeo aí para que você coloque ele aqui. Aproveitando o ensejo, aqui é para você aumentar o tamanho da sua interface, né? Pode deixar ela maior ou menor. Vou deixar a minha aqui com 120 para que os senhores também consigam ver bem. O tema de cores, ó, pode deixar ele claro, pode deixar ele escuro, alto contraste. O idioma, pode deixar português, inglês, fique à vontade. Dá o OK. Então nós vamos pegar a nossa, abrir o nosso sketch, né, do Pub Subclient. Ele veio aqui, ó. Eu particularmente não gosto de fazer nada em cima dele. Aqui eu vou dar um Ctrl A, eu seleciono tudo, Ctrl C, copio tudo, vou fechar porque eu não vou usar mais. Aqui, ó, se eu dar um novo clique aqui, ó, ele já some. Vou selecionar aqui, ó, e vou dar um Ctrl V. Esse é um modelo lá da biblioteca, né, do MQTT 8266. Vou apagar aqui os comentários, ó. Você pode usar também se quiser. Aqui, ó, nós não trabalhamos com 8266, nós trabalhamos com o 32, tá? Então vou tirar isso daqui porque a biblioteca do 32 é somente Wi-Fi.h. O Pub Subclient é a biblioteca para conexão aí com o MQTT. Aqui são as credenciais da nossa rede. Então nós vamos colocar aqui o nome da rede que nós estamos nos conectando. Então se eu procurar aqui na minha casa, ó, é essa rede que está aqui, ó. Então aqui é o nome da rede. Aqui é a senha da rede.
esse daqui, nós vamos colocar o nosso broker, o caminho que nos levará ao broker. O nosso broker será o nosso próprio PC. Então, tornaremos o nosso PC um servidor. Então, você vem aqui no prompt de comando. E para isso, você precisará digitar aqui ipconfig. Aqui você vai ver já o IP do seu PC, que será seu broker. Vou dar um Ctrl C. Vou só minimizar esse cara e vou dar um Ctrl V aqui. Então nós precisaremos desse número aqui, ó, para poder nos conectar, fazer com que o nosso WESP mande informação para cá. E vice-versa, tá? Aqui é o nome do meu cliente. Então aqui eu vou chamar ESP. Na verdade, vamos fazer um merchan já aí, ó. Vou chamar o meu ESP de Shield underline R2. Aqui é a mesma coisa. Então vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. Esse daqui será o nome do meu objeto, o nome da minha coisa, tá? O que eu vou precisar é me conectar. Se eu tiver dois ESP, eu terei que ter dois desses daqui, tá? Nunca o mesmo nome. Aqui, ó, do exemplo que ele estava usando, eu vou deletar. Aqui também vou deletar. Não vejo necessidade desse monte de informação. Eu só uso mesmo a estrutura dele. Aqui ele já vai printar dentro dessa minha função chamada de setup Wi-Fi. É uma função para fazer a conexão com o meu Wi-Fi. Então ele vai aparecer lá conectando ao e vai pegar o meu SSID. O SSID é o nome que você colocou aqui, ó, o nome da sua rede, tá? Não coloque o nome da rede aqui. Olha só, isso daqui é uma constante que ele já foi definido aqui em cima. Então, se eu precisar do nome da minha rede, eu venho aqui e coloco SSID, que ele já puxa o nome da rede para cá. Wi-Fi SATA aqui eu não vou usar. Aí ele precisa inicializar o meu Wi-Fi. Então, para inicializar, ele vai precisar do nome da rede e da senha da rede. Então, ele só vai inicializar o Wi-Fi se esses dados estiverem corretos. Às vezes um maiúsculo, um minúsculo, um espaço já não deixa ele conectar. E se ele não se conectar, ele vai aparecer assim, ó. Aqui no caso do código, né? Ó, enquanto o meu Wi-Fi status, que é uma função lá da minha biblioteca Wi-Fi.h, for diferente de conectado, ou seja, quando ele não estiver conectado, ele ficará colocando um pontinho na tela, lá no seu monitor serial. Então, se você não se conectar, ele vai ficar printando um pontinho lá. Isso não é bom. Normalmente é um erro no próprio nome da rede aqui, tá? Ou a senha. Aqui, ó, eu vou deletar esse daqui. Eu não uso, eu faço de uma outra forma. Aqui, ó. Se ele se conectar, que é o nosso objetivo, ele vai escrever que o Wi-Fi está conectado. Ele já vai ler o IP, ele vai escrever, na verdade, IP address e vai colocar o número do meu IP. Quem vai pegar esse IP é o Wi-Fi.localIP, que também é uma função da biblioteca Wi-Fi.h. Essa Wi-Fi.h ela já é nativa, tá? Você não precisa instalar. É nativa quando você instala o ESP32. Beleza. Também seria possível aqui, ó, coletar aí o MAC address do meu dispositivo, tá? Para eu venho aqui, ó, abre o seu navegador de preferência. E algumas coisas são bem simples, tá? Nós só não sabemos onde encontrar muitas vezes, né? Mas a gente acha. Então aqui, ó, MAC address do ESP32. Ó.
Olha, ele já até trouxe aqui, ó, num site muito bom que eu uso, que é o Random Nerd. Mas vou colocar aqui para seguir o padrãozão. Olha, ele já buscou aqui, ó. Pegue o MAC address do SP32 ou do 8266. Ele já abriu essa página aqui, ó. Vou pegar aqui somente essa linha aqui, ó. Ctrl C. Voltar lá para o nosso IDE. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Vou deixar no mesmo padrão do IP. Aqui, ó. MAC address. Joia. O callback. Eu vou modificar ele, tá? Então aqui, ó, esse for ele ficará recebendo aí os meus payloads, tá? E eu preciso concatenar esses payloads. Eu não quero ler aqui, ó, igual tá aqui. Eu quero concatenar. Então aqui eu vou criar uma variável chamada de conc underline payload. É só um nome, tá? Mais igual. E tudo que chegar aqui, ele vai concatenar. O concatenar é juntar as palavras, tá? As letras. E aqui eu vou precisar definir esse cara aqui, ó. Senão ele vai falar que não sabe o que é. Então vou dar um Ctrl C e já vou colocar ele aqui. Quando eu crio uma variável aqui dentro da minha função, essa variável ela é local, tá? Então isso aqui só vai funcionar aqui no meu callback. E essa variável será do tipo string. Olha lá. Vou apagar isso daqui, ó. Joia. Lembrando que essa função callback é para o meu ESP assinar, é para ele ficar recebendo as coisas que chegarão do meu Node-RED ou de um outro dispositivo, tá? Então eu já deixo ela engatilhada aqui, caso a gente precisar, a gente volta aqui e já está pronto. Caso você só queira fazer com que o seu ESP envie a informação, tudo isso que eu fizer aqui nesse callback não será necessário para você. Agora, eu vou criar dois nomes para eu trabalhar aqui fora dessa minha função callback. Eu não posso usar o termo payload nem o termo topic, tá? Eles são já termos aí da minha biblioteca, do PubSub Client. Então, eu vou criar outros nomes aqui para eu trabalhar. Eu vou chamar de myTopic. E esse meu myTopic, ele também será aí, ó, na verdade aqui, perdão, aqui ele será igual ao topic. E o meu myPayload é redundante, tá? Mas é a forma que eu achei melhor para poder trabalhar. Então esse myPayload é igual ao conc_payload. Então ele não é igual ao payload, ele é igual ao conc_payload. Payload eu estou concatenando ele e eu, depois de concatenado, eu vou chamar ele de myPayload. Ctrl V, tá aqui. Uma vez colocado aqui, eu preciso definir eles lá em cima. Então vem aqui e vou colocar eles aqui. Ambos são do tipo string. Então a minha primeira string, ela é o myTopic, da mesma forma que você colocou aqui, ó. Colocou tudo minúsculo, tudo maiúsculo, ou outro nome que você quiser também, tá? Não há problema quanto a isso. Então, o meu myTopic e string myPayload. Aqui eu estou definindo essas variáveis para uso global. Beleza. Voltando aqui, ó. Então aqui acabou a minha função callback. O reconnect, eu vou apagar aqui essas linhas. Enquanto meu Wi-Fi client não estiver conectado, ele printa na tela que está tentando a conexão. Depois aqui, ó. Aqui é para ele gerar um cliente ID, eu já jogo o nome direto ali, tá? Qualquer hora eu quero
trabalhar com esse cara, mas ainda não. Aqui, ó. Então, o nome do meu cliente, eu já defini aqui em cima. Meu cliente é esse nome que eu dei aqui, ó. No meu caso, eu chamei ele de Shield R2. Aqui vou dar um Ctrl C e vou colocar ele aqui. Só que ele não vai buscar isso, tá? Então eu preciso transformar ele em uma string. Então aqui eu vou deletar isso daqui. Vou dar um Ctrl V aqui, que é o Shield R2, e vou colocar ele entre aspas, para que ele entenda que é uma string. Tá. Aí ele vai printar que o serial print está conectado. Aqui eu tenho um tópico de publicação, eu particularmente não gosto de colocar aqui. E eu tenho um tópico de assinatura, tá? Que é o meu subscribe. Aqui você tem que colocar um nome para que seu ESP receba informações que virão do Node-RED ou do outro ESP ou de qualquer outro lugar. É o tópico que você tem que assinar, tá? Senão seu ESP não vai receber. Lembra que o MQTT ele trabalha com o publicador e o assinante. Então aqui eu estou tornando o meu ESP um assinante. Vou até dar um nome aqui. ESP32 underline recebe. Então, quando o meu Node-RED publicar alguma coisa, para que esse cara receba, eu tenho que estar dentro desse mesmo tópico. Daqui a pouco a gente volta a falar dele, tá? Olha, aqui ele vai printar uma falha e vai exibir o status da falha, tá? Eu vou deixar somente que ele falhou e não vou buscar lá o meu status de falha. Aqui ele tenta novamente em 5 segundos caso ocorra a falha. E aqui é só um comentário dos 5 segundos. E aqui é o delay de 5 segundos. Então aqui nós concluímos também a nossa biblioteca do MQTT. Joia. Vem aqui, ó, ferramenta, autoformatação. Dá uma arrumadinha aqui no seu código. Muito cuidado com esse autoformatação quando você usa. Vamos supor que aqui no meu Shield R2, ó, eu tenha colocado um tracinho e não o underline. Se eu der uma autoformatação, olha só o que acontece. Então ele separa. Isso não é bom, porque ele não vai entender. Então, muito cuidado aqui, ó. Por isso eu sempre coloco o underline. Aqui eu estou com o meu setup. Esse built-in é o built-in lá do 8266, tá? Eu não vou usar ele aqui, eu vou usar o pino 2, porque eu estou com o ESP32. Então o pino 2 é aquele LEDzinho nativo lá do módulo do ESP. Se você quiser descer esse daqui, eu particularmente prefiro deixar ele mais para baixo. É só segurar, acho que é Alt, ó, setinha para baixo, ele já vai lá para baixo. Aqui eu inicializo a minha comunicação serial. Aqui eu inicializo, aí eu chamo, né, a minha função para conexão com Wi-Fi, que é essa função aqui, ó, setup Wi-Fi. Então eu chamo ela aqui para dentro do meu setup. Aqui é a conexão com o meu broker, né, com o meu MQTT server. Ó. Esse MQTT server é o IP que ele vai ler aqui, ó. Então, se esse seu IP não bater, não vai rolar, tá certo? Então, é o mesmo IP que está aqui, que você vai colocar dentro do ESP, tá? Que tem que estar também no broker. Então, aqui, ó, IP config, ó. E vai ter que estar lá também no nosso Node-RED. Então, muita atenção aqui, ó. Essa porta 1883 tem que liberar lá no firewall do Windows, tem que habilitar lá no nosso Mosquito também. Tá? Tem um vídeo aí, ó, eu deixo ele no finalzinho do card aí para que você consiga fazer essas configurações. Senão ele não conecta. Aqui é para ele chamar a minha função callback, né? Que é essa função aqui, ó, que ela só fará sentido se for para o meu ESP ficar ouvindo aí, recebendo alguma coisa. Eu vou deixar
pronto para depois trabalhar com esse código aqui numa outra aula. Aqui, ó, eu vou... É o meu loop, né? Eu não gosto disso daqui, tá? Então, vou tirar ele aqui e vou deixar aqui o cliente loop. Vou deixar ele aqui para eu conseguir receber informações lá do meu Node-RED. Ela faz parte, esse cliente loop ele faz parte do meu callback. Aqui são só o código do nick lá, eu vou apagar tudo isso daqui. Vou deixar o mais sutil aqui possível. Aqui, acima do loop, eu gosto de trabalhar de uma forma visual, tá? Então, quando o meu ESP se conectar na internet, eu quero já que ele acenda um LED lá do meu próprio ESP, que é esse pino 2 aqui, ó. Então aqui eu vou criar uma função só para fazer isso. Void. Eu não gosto de colocar tudo dentro do loop, tá? Tem inclusive um vídeo aí no canal somente mostrando como que você trabalha com funções. Isso deixa o seu código mais organizado, tá? Então vou chamar de void conexão. O nome da função você pode dar o nome que você quiser. Só um erro bastante comum, né, e que eu cometo também várias vezes, tá? É de você esquecer de jogar essa conexão para dentro do loop. Então vou dar um Ctrl C já, ó, e para que eu não cometa esse erro, eu vou colocar ele já. Ctrl V. E aqui dentro eu vou fazer com que ele acione o LED caso eu me conecte no Wi-Fi. Para isso eu vou usar um dado aqui, uma informação do meu... Aqui, ó. Esse daqui, ó. Vou pegar do jeito que está aqui, tá? Ctrl C. Eu vou colocar ele aqui dentro. Ctrl V. Então, ó, é assim, ó. Se o meu Wi-Fi status... Vamos dar um auto formatar. Se o meu Wi-Fi status... Só que aqui ó, é diferente. Entendeu? Não pode ser sinal diferente. O professor meu não conecta. Não liga o LED. Verifica aqui. Tá? 90% do erro está aqui. Tem que mudar para igual, porque agora ele vai fazer a comparação. Então, se o Wi-Fi estiver conectado, tá? Lembrando que esse aqui é comparação, né? Ele deverá acionar o LED. Então, aqui, digital write. Vou pegar aqui o meu LED, que está no pino 2, e vou fazer ele ser alto. Simples. E se ele não se conectar, por alguma falha aí, por exemplo, na minha senha, ou no meu SSID, ele não acende. Então, se for conectado, liga o LED. Se não, ele vai não ligar o LED, né? Ou caso caia a conexão, ele desliga também, tá? Digital write. Abre aqui, ó. O meu pino 2 será low. Agora eu já consigo fazer o meu primeiro teste, tá? Vou dar um auto formatar de novo. Vou verificar se não cometi nenhum erro. Bom, já vi que não deu erro, então vou continuar o nosso código. Agora nós criaremos uma função para que o meu ESP32 faça um publish lá no meu Node-RED. Vou criar uma função chamada de analógico, o nome que você quiser. Vou já abrir aqui, ó, a chave, né? Para não esquecer, eu já vou jogar essa função lá para dentro do meu loop. Aqui eu preciso fazer a leitura do meu pino analógico, né? Eu vou fazer a conexão com o pino 34, tá? Então o comando que eu vou precisar aqui é análogo read. Abre aqui, ó. Eu vou por aqui o número 34.
Caso você não lembre de onde saem esses caras aqui, ó, vem aqui no seu, coloca aqui, ó, Arduino referência. Abre aqui, ó. Já puxou o primeiro aqui, ó. Tudo que você precisa, pessoal, tá aqui, tá? Aqui são as funções, ó. Olha só. Aqui você vai encontrar a sintaxe do seu comando. Análise. A leitura. Não deixe esse cara no português, tá? Então isso vai ficar ruim. Então trabalhe sempre com ele no inglês. Senão ele vai dar erro aí. Aqui é a sintaxe, ó. Análise para ele ler o pino analógico. E aí ele pergunta qual pino ele vai ler. O pino que ele vai ler é o pino 34, ó. Voltando lá. Coloca um ponto e vírgula aqui. E para eu ler esse pino, eu tenho que colocar os valores lidos dentro de uma variável. Eu vou chamar minha variável de nível. Igual. Tá lá. Aqui, na verdade, não vai aparecer, não vai ser bem um nível, tá? Ele vai ler um valor, vamos chamar de valor. E vai me mandar esse valor lá para o Node-RED. Só que o valor que ele gera é de 0 a 4096, tá? De 0 a 4095, porque ele conta o zero. Então nós vamos trabalhar esse valor lá no meu Node-RED. Bom, leu o valor, só que eu preciso declarar isso aqui também, tá? Então vamos declarar ele lá em cima. Valor. Essa é a minha variável valor, ela será do tipo inteira, tá? Tipo valor. Mesmo jeito que você colocou aqui. Isso. Tá. Quando ele lê essa variável valor, ele vai publicar essa variável valor lá no meu Node-RED. Então aqui eu vou colocar um client.publish. Abre aqui, ó. Agora o meu ESP ele fará um publish. Então o meu ESP publicará um tópico. Qual tópico? Eu vou dar um nome para ele aqui, ó. Esse meu tópico, eu vou chamar ele de nível. Não, sem acento, tá? Eu não sei como ele vai se comportar lá. Aqui eu vou dar uma vírgula. E o payload que ele vai mandar, né? O tópico e o payload. O payload é a minha variável. É essa variável aqui, ó, o valor. Da mesma forma que está aqui. Ctrl C, Ctrl V. Só que o meu Node-RED só vai entender as strings aqui, ó. Tá? Então eu vou precisar transformar essa variável em uma string e criar aqui uma cadeia de caracteres, tá? Então ele vai separar, da mesma forma que nós juntamos aqui, ó, para o ESP receber, a hora de enviar eu preciso separar. Já existe o comando pronto para isso, tá? Uma função pronta, na verdade. .c underline str. Essa função aqui que vai fazer essa separação aí dos meus caracteres. Beleza. Vou colocar um delay. É o tempo que você quer ficar mandando essa informação. Vou pôr 1000 aqui. Depois a gente vai mudar isso aqui para miles, tá? Mas primeiro nós vamos fazer o teste para saber se a informação realmente está chegando. Então, novamente, vou verificar. Sem erros. Bom, pessoal, já estou com o meu Node-RED aberto, tá? Agora eu vou precisar aqui, ó, abrir o meu dashboard 2.0. Vamos já dar um nome para esse nosso fluxo, tá? É só dar um duplo clique aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, controle de nível. Beleza? Esse meu fluxo, ele vai trabalhar aqui com 2.0, tá? Então vem aqui, ó,
e vamos procurar o nosso 2.0. Então, aqui, ó, 2.0. Ronaldo, meu não tem ainda, eu só tenho a versão antiga. Como que eu faço? Você vem aqui no seu menu, Manage Palette, aqui Install, Flow, Fuse. Ó, essa primeira versão aqui, ó. Já pode instalar, ó, tanto ela quanto o LED aqui, ó. Dá o close. Quando você instalou, dá o deploy. Às vezes ele vai pedir para você reiniciar aí o seu Node-RED, tá? Então aqui, ó, mas acho que só da primeira vez. Ele vai aparecer para você aqui, ó, Dashboard 2.0. Beleza? Então o que você vai fazer agora? Primeiro eu vou testar aqui o meu fluxo. Os nós antigos eles permanecem, ó. Eu vou pegar o Node Inject, vou pegar o Node Debug, vou dar o deploy, confirmo o deploy. Beleza, ele está lendo lá o meu timestamp. Eu vou pegar aqui um MQTT que vai receber a minha informação. Ou melhor, vou recapitular da última aula e caso você já tenha feito, é só você acelerar, tá? Então vou pegar aqui o meu nó slider, ó. Vou pegar aqui o meu nó de texto e vou fazer a ligação aqui, ó. A joia. Bom, eu vou abrir o Dashboard 2.0 aqui, ó. Observe que ela não tem nada, tá? Então vou colocar esses dois elementos dentro do meu Dashboard 2.0. Vamos ver aqui no slider, duplo clique. Ele está perguntando qual é o grupo que eu quero pôr. Então você vem aqui, ó. E vamos dar um nome para o nosso grupo, ó. Group Name. Eu vou chamar esse grupo de controle de nível. Igual nós fizemos da última aula, tá? Então qualquer coisa é só você acelerar o vídeo aí. Aí ele pede para você colocar ele dentro de uma página. Então você vem aqui no editar, ó. Vamos dar um nome para nossa página. Nossa página, se não me falha a memória, ela chama variáveis de processo. E aí ele pede para colocar essa página dentro da nossa interface do usuário. Então você vem aqui, ó, que é o dashboard, e dá um nome lá para o seu dashboard. Eu vou chamar de Shield IoT. Aqui ele não está habilitado ainda, então aqui eu só vou dar o adicionar, adicionar, adicionar e o adicionar de novo, done, né? O slider já está feito. Ele não apareceu aqui, então você dá um F5, tá? Ou você vem aqui, ó, e atualiza, dá o deploy, né? Espera aí que deu uma travada, ó. Se eu der recarregar, provavelmente ele vai perder tudo que a gente fez, tá? Então vou dar o cancelar, dar o deploy, confirmo o deploy. E agora sim eu tenho que dar o F5, ó. Vamos ver se ele vai aparecer, senão a gente vai ter que fazer de novo. Ó, apareceu. Então meu slide está dentro do controle de nível, que está dentro da página variáveis de processo, que está dentro do meu dashboard Shield IoT. O texto não está em lugar nenhum, então vou colocar o texto aqui também. Aqui você pode colocar aqui, ó, por exemplo, no nosso caso vou chamar de nível. Nível, 2 pontos. Aqui eu vou deixar ele alinhado à esquerda, né? Então nível, 2 pontos, beleza. Dá o done, olha, ele vai ficar dentro do controle de nível. Aos poucos vai ficando tão automático quanto na versão anterior. Para abrir o dashboard, é só vir aqui, ó, Open Dashboard.
Olha só, vou puxando aqui, ó, ele já vai aparecer lá o meu valor. Beleza? Aqui ele está mandando o valor de 0 a 10. O nosso nível lá está de 0 a 100. Então aqui é só vir no slider, colocar de 0 a 100. O passo ali, deixar de 1 em 1 mesmo. Done. Deploy. Confirmo deploy. Vou pegar também um Gaud do 2.0. Não dá para misturar os dois, tá? Aqui, ó. O Gaud. Esse meu Gaud eu vou deixar ele junto com o meu texto aqui. Ele também vai ler valores de 0 a 100. Ó, tem aquele bonitinho lá, ó, pode usar ele, 0 a 100. Vou chamar ele de medidor. Aí os nomes aqui não importa. A unidade aqui eu vou pôr por cento. Eu vou deixar do jeito que está. Tamanho também, dá o dono aqui. Depois a gente acerta se for o caso. Vou pegar também um chart. Só que o meu chart eu vou colocar ele dentro de um outro grupo. Então aqui, ó, para criar um outro grupo, você tem que chegar aqui na página, mais grupo. O nome do meu grupo vai ser análise gráfica. Vou deixar o tamanho certo mesmo, ó, tamanho padrão. Dá update. Dá o deploy. Confirmo deploy. Acho que eu vou precisar configurar ele, ó. Aqui, ó, ele já veio para dentro do análise gráfica, beleza? O nome dele aqui, vamos chamar de análise. Ou simplesmente gráfica, tá? Gráfico, né? Gráfico. A linha aqui, ó, vou deixar a linha mesmo. Você tem a opção de escolher o bar ou esse outro aqui, ó. Aqui eu não gosto desse, vou deixar 100. Depois você testa aí, ele fica colocando umas bolinhas na linha. O Y vou deixar com 0 e aqui eu vou pôr 100. Dá o done. Vou ligar lá, ó. Vou dar o deploy. Confirmo deploy. Vamos ver como ele está ficando. Open dashboard. Olha só. Top, hein? Agora nós faremos com que o nosso ESP32 mande a informação para cá. Esse é o próximo passo aí. Eu já tô com o meu código aqui, eu voltei nele, tá? Eu não descarreguei na placa ainda. Eu vou descarregar agora e testar aí as conexões. Então, primeira coisa, verifica se aqui está ESP32 Dev Module. Verifica se a porta está, ó, no meu caso aqui ele já pegou a porta com 23. Ó, ele tem que aparecer aqui embaixo também. E agora eu vou descarregar. Se descarregar ele pode demorar mais ou menos tempo, de acordo com o seu código ou com a memória aí do seu PC. No meu caso aqui eu vou acelerar um pouquinho. E agora eu vou ter que ir lá para o Node-RED. Eu já voltei aqui, ó. Eu vou substituir isso aqui agora por um Node MQTT. Volto aqui, ó, no meu back-end, né, que seria o front, ó, seria o back. Esse slider meu aqui ele não vai ter muito sentido aqui. Ele é mais para a gente testar o dashboard novo aí, caso não tenha um ESP também para testar, tá? Uma placa. O Node MQTT ele continua o mesmo, tá? Então ele vem aqui no Node rede, né? São os nós principais. É o Node entrada da informação. Então, ó, MQTT in. Vou tirar o slider. E eu preciso configurar esse nó aqui para receber o dado lá do meu ESP. Vou ligar ele aqui, ó. Eu vou pegar aqui antes disso um debug. Vai acontecer algo interessante aqui, ó, para quem já viu a minha aula aí de conversor AD, tá?
Então, nós vamos configurar ele primeiro aqui, ó. Então tem que adicionar esse nó, tem que colocar qual é o servidor que ele vai receber a informação, né? Aqui, ó, MQTT Broker, vou ter que criar aqui, ó, vem no lapisinho. E aqui, ó, nesse localhost, nós vamos colocar o IP. O mesmo IP que nós temos lá, que é o nosso PC, na verdade, né? Então aqui eu vou pôr ipconfig e que colocamos também no Arduino, hein? Tá tudo ligado aí. Ó, é o 104, tá? Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Muito cuidado com esse Ctrl C, Ctrl V. Porque se ele ficar um espaço aqui, ó, ele não conecta. Aí ele vai ficar tentando, colocando os pontinhos lá no seu monitor serial. Então já administra isso daí. Não tem cliente ID, não tem segurança. Vou dar o adicionar. Aí ele vai perguntar qual é o meu tópico, tá? Tem que ficar atento, ó. Esse meu tópico aqui é o tópico que o meu Node-RED vai assinar. E quem está publicando esse tópico? É o meu Arduino. É o meu ESP32, ó. Ó, o tópico é esse daqui, ó. Que está entre aspas duplo. O valor é o payload que vai chegar lá. Então é esse nível aqui que eu preciso, ó. Da mesma forma que você colocou aqui, ó. Vou dar até um Ctrl C aqui, ó. E vou colocar lá. Então o meu tópico, ele chama nível. Vou dar o done. Beleza. Vou dar o deploy. Confirmo o deploy. Vou abrir, olha, ele já se conectou. Vou abrir aqui o meu debug. Isso não depende, olha, ele já está fazendo a leitura ali. Deixa eu mexer aqui com o meu potenciômetro. Ele está mandando de 1 em 1 segundo. Olha só. Bem da hora, hein? O que eu vou fazer aqui? Olha, 4095 é o máximo que chega, tá? Deixa eu limpar. Aqui eu estou diminuindo. Ó. Beleza. Observe que ele está lendo de 0 a 4095. Porém, nós preparamos o nosso dashboard aqui para receber de 0 a 100. Então, isso daí não é muito interessante. Então, nós precisaremos estabelecer um range, aí, um alcance para ele trabalhar. Ele já tem aqui, ó, nas funções, né? Então, ó, tem os links principais, os comuns, né? Depois tem as funções. Não precisa instalar, tá? Ele já é nativo aqui, ó, esse range. Ó. Então, instalou, o Node-RED ele já veio. Eu vou colocar esse range aqui, ó. E vou puxar o meu nível um pouquinho para cá. Olha só. O mesmo vai servir para os três, tá? Então, antes dele chegar lá no meu Gaudi, por exemplo, vai passar pelo range. Aqui para cá. Antes de chegar no gráfico, ele vai passar pelo range. Então, daqui, ó, ele vem para cá. Agora, tá vendo que é preciso ser configurado. Aqui eu vou dar um duplo clique. Aqui, ó, ele vai mapear a entrada. A entrada será de 0 a 4095. Tem uma aula que eu mostrei essa parte aqui lá no Arduino, tá? Que é o conversor do ESP, ele é 12 bits. Então ele vai me dar até 4096, né? Como ele conta o 0 aí, 4095. E eu preciso mapear isso para ter uma saída de 0 a 100. Então aqui, ó. Então a entrada dele é de 0 a 4095. Quando for 0 a 0 mesmo. Quando for 4095 seria o nosso 100%. Vou dar o done. Vou dar o deploy. Confirmo o deploy. Para eu ler o valor de 0 a 100, ó, aqui no debug ele vai continuar lendo 4000, porque eu estou pegando ele de antes, ó, antes do meu range. Deixa eu colocar ele depois aqui. Para que você veja isso daí. Ó. Vou limpar aqui, ó. Olha só o que ele está lendo lá. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou... Ele está lendo um monte de números aqui, ó. Eu acho que aqui eu consigo selecionar para que ele leia somente os valores inteiros, tá? Aqui ele está pegando já os valores quebrados. Aí vai ficar, depende do que você precisar, tá? Eu vou deixar com os valores inteiros. Vou dar o done, vou dar o deploy,
Confirmo deploy. Meu range que eu mudei, hein? Lá, já está pegando os valores inteiros. Está com 34%, agora 23%, e aí vai. Deixa eu limpar aqui. Vamos ver isso aqui lá no nosso dashboard. Então vou abrir o meu dashboard, dashboard 2.0. Tá aqui, ó, Open Dashboard. Agora eu já consigo trabalhar lá os 24 que ele estava, ó. Olha o meu gráfico lá, ó. O gráfico ali, ó. Como ele está com um tempo de 1 segundo, tá? Mas dá para ver aqui no cantinho dele, né? Bom, pessoal, a proposta era essa, tá? Eu acho que ainda dá para melhorar alguma coisa aqui nesse projeto. Colocar o LED e ajustar aqui esse nosso dashboard. Mas eu acho que por enquanto tá bom. Até a próxima. Fui! Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.